Olá, eu sou Nicole Veloso, aluna da São Camilo, estou no 6º semestre e hoje, em comemoração aos 25 anos do curso de fisioterapia da São Camilo, eu vim entrevistar o Bruno Machado. Olá, Bruno, Olá. Tudo bem? Tudo bem e você, Nicole? Tudo certo. Prazer estar aqui nesse dia de comemoração. Muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui Imagina. disponibilizando seu tempo para conversar um pouquinho com a gente. É um prazer enorme estar aqui. Então, vou começar perguntando um pouco da sua história, do seu currículo. Me conta um pouco sobre você. Então, eu me formei aqui no Centro Universitário São Camilo, no ano de 2012, né? E aí depois eu fiz uma pós-graduação em Anatomia Humana, mais ou menos 1 ano e meio. E depois, mais pra frente, eu estudei um pouco de osteopatia, né? Então eu fiz a especialização pela Escola de Osteopatia de Madrid, e aí foi um curso de 5 anos e meio, aproximadamente. Caraca, que legal. E, na São Camilo, com certeza, você teve histórias para contar, certo? Nossa, muitas histórias. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente? Então, o Centro Universitário São Camilo, eu tenho uma paixão especial. Eu sou, assim, camiliano de coração, eu gosto muito da filosofia dessa instituição, né? Inclusive, eu cheguei a trabalhar aqui, né? Então, eu entrei logo depois que eu me formei no colégio, eu entrei no ano de 2009, e aí eu fui fazendo o curso, participava das monitorias, participei de congressos, participava dos eventos tanto das atléticas quanto dos eventos acadêmicos. Gostava de também participar dos eventos das atléticas, né? Então eu ia para os jogos, que chamava Jufísio, depois Copa Físio. Assim, eu gostei durante toda a minha graduação, eu vivenciei todos os momentos que eu poderia vivenciar dentro da instituição. Então, para mim, eu acho que é muito especial o Centro Universitário São Camilo e eu acho que mudou a minha vida depois que eu passei por toda essa experiência aqui no curso de fisioterapia. É uma grande família essa faculdade, né? É uma grande família, com E certeza. aí você, depois, quando você sai da faculdade, você tem muitas oportunidades, né? Muitas. Eu costumo dizer que o camiliano, ele, além de ele ter um bom conhecimento técnico-científico, no mercado ele é muito bem visto, muito bem valorizado, né? Então eu já participei de entrevistas de emprego que a pessoa pegava o currículo de que é camiliano e colocava na frente, né? Além disso, tenho vários colegas egressos também que eles pegaram os melhores lugares nas pós-graduações, nas residências, né? Em várias especialidades, então isso é um diferencial. Falando nisso, esse podcast está sendo com a ajuda do NASF, que é o Núcleo de Apoio aos Egressos Camilianos. É muito importante aí para todo mundo que está se formando, né? Com certeza. E você falou que você participou de monitoria, certo? Certo. E eu participo de uma liga, né? Da LADEF, Legal. Da Liga de Desenvolvimento Humano Funcional. Na sua época tinha liga? Como é que eram essas atividades de extensão? Me conta um pouco. Então, na minha época, existiam os grupos de estudo, né? Então tinha grupos de estudo de neuro, grupos de estudo de dermato funcional, grupos de estudo da saúde da mulher. E aí depois desses grupos de estudos que tinham os eventos, assim, acadêmicos também, né? As palestras, as aulas. E depois isso evoluiu. E aí tomou uma proporção um pouco maior. E hoje já é chamado de liga. Então legal. Os alunos já participavam também. Mas hoje a gente fica muito feliz de ver essa evolução do curso e a proporção que tomou, né? Porque hoje é muito maior. Eu sei que as ligas têm, né, os eventos mensais, Sim, temos semanais. Eventos internos, palestras abertas ao público. Muito bacana. Eu acho que isso é um grande diferencial, né? Porque o aluno que ele já gosta de uma área, ele vai migrando para aquela área. Então Sim. Ele já vai se aprofundando um pouco. Não, é ótimo. Pra gente dar muitas oportunidades, networking, de conhecer pessoas. Com certeza. É muito importante. E falando de especialização, né? Você, quando entrou na facul, já sabia mais ou menos para onde você queria seguir? Ou você ficou na dúvida conforme foi passando nos estágios e foi conhecendo, né? Entendi. Então, é engraçado, né? Porque eu sempre gostei de neuro, eu sempre gostei de estudar sistema nervoso, gosto de neurociências, sempre fui muito apaixonado por anatomia humana, né? E aí, durante a faculdade, eu já sabia que eu gostava muito de anatomia, então eu já fui fazer monitoria de anatomia, estudei muito, e aí fui monitor de outras áreas também, mas eu já queria ir para neuro, eu já tinha isso na cabeça, né? Então, o estágio de neuro para mim foi um estágio assim, um dos mais complexos, né? Porque a gente precisa estudar muito, precisa se dedicar muito, e a gente não tem experiência ainda como lidar, né? E aí lá na hora a gente desenvolve, né? Sim. Isso é bem interessante. Então eu fui para a área de neuro, assim que um professor, ele estava saindo de uma clínica, o professor Fabrício. Isso é interessante até para quem está acompanhando e é aluno, ele me indicou para trabalhar no lugar dele.
Então eu entrei nessa clínica de uma fisioterapeuta chamada Eli Kugler. Ela era da primeira turma da USP de fisioterapia, uma fisioterapeuta pioneira na área de neuro. E aí eu trabalhei lá durante 6 meses, né? Depois disso, eu fui contratado para trabalhar aqui no Centro Universitário São Camilo. Trabalhei no núcleo de EAD durante 6 meses e depois eu virei coordenador da Pastoral Universitária, que é outro departamento. E aí, em paralelo, eu estava atendendo domiciliar, né? Depois de um certo tempo, eu me desliguei do Centro Universitário São Camilo para poder me dedicar um pouco mais ainda à fisioterapia. E aí foi onde eu comecei a pensar na osteopatia, porque eu fui inspirado num workshop que teve também na Semana da Fisioterapia aqui no Centro Universitário São Camilo, que veio um osteopata, deu uma aula sensacional, e aí aquilo começou a mudar meu jeito de pensar, e eu sempre lembrava, né? E a osteopatia envolve muita anatomia. Então na minha vida as coisas se encaixam, né? Sempre gostei de neuro e estudava neurociência da dor também, porque o meu TCC foi sobre sensibilização central, e eu mal sabia que uma hora eu ia trabalhar com dor também, que é hoje, né? E a partir daí que eu saí do Centro Universitário São Camilo trabalhando como colaborador, eu entrei na pós-graduação de osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid. E aí foram 5 anos e meio de curso, mas o legal da osteopatia é que você consegue ir fazendo o curso e você consegue já ir aplicando tudo aquilo que você está estudando, né? Então você vai digerindo o curso aos poucos. Isso é bem interessante. E hoje a osteopatia abriu muito a minha visão. Eu acho que a osteopatia abre muito a cabeça para você cuidar da saúde da pessoa. Você está falando aí de osteopatia, mas explica um pouco para quem está ouvindo o que é osteopatia, quais são os princípios. Uhum. Então, a osteopatia ela foi criada em 1874. Né? Tem gente que fala assim, nossa, mas é nova, é porque ela é muito conhecida nos Estados Unidos e na Europa. Né? Mas aqui no Brasil, ela tem mais ou menos uns 30 anos, em média. Né? Então, a osteopatia foi criada por um médico chamado Dr. Andrew Taylor Still. E aí na época, ele era um pouco frustrado com a medicina. E aí ele quis buscar novos meios, porque ele passou por muitas situações difíceis. Ele perdeu 3 filhos por epidemia de meningite, perdeu uma esposa por pneumonia. E aí ele começou a querer estudar muito anatomia, fisiologia, e aí ele criou essa filosofia. A osteopatia é uma filosofia, tanto de avaliação quanto de tratamento. Então ela busca olhar a pessoa como um todo, de uma forma holística, tá? Mas não no sentido esotérico da coisa, buscando estudar anatomia, biomecânica, fisiologia. E aí sempre integrando, né? Ele falava sobre mente, corpo e espírito, né? Então, quais são os princípios da osteopatia? Ela é dividida em 4 leis. A primeira lei é a estrutura governa a função. O corpo ele se interrelaciona com a função. Então você precisa estar com uma estrutura boa, né? O terapeuta precisa trabalhar a estrutura para ter uma melhor função. A outra lei dela é a unidade do corpo. É você buscar ver o corpo como uma unidade, né? Toda integrada, não é uma área isolada. Um sistema depende do outro. A outra lei é a lei da autocura. E o que seria isso? Nosso corpo ele tem uma homeostase, né? E ele tem uma capacidade de autorregulação, né? O corpo ele consegue se regular. Porém, o que bloqueia o corpo ele a gerar esse equilíbrio, né? Então a osteopatia vai buscar esses bloqueios. E a última lei é a lei da artéria. É você tentar levar o máximo de fluidos para aquele tecido, para ele se recuperar o mais rápido possível. Então a osteopatia busca tirar alguns bloqueios, tá, do organismo, intervindo de forma manual em todos os tecidos corporais. Tanto parte de músculos, fáscias, nervos, vísceras, inclusive no crânio também. E tirando esses bloqueios, deixar com que o corpo busque o seu próprio equilíbrio de uma forma natural. Isso só não de forma hands-on, né? As mãos. Hands-off também, que é você buscando entender como é a vida daquele paciente, qual é o comportamento dele, e a partir disso você dando orientações para o paciente, né? Tem uma frase do Hipócrates que eu acho muito interessante, que ele diz assim: é melhor você conhecer o paciente que tem a doença do que você conhecer a doença que tem o paciente, né? Então primeiro você conhecer a pessoa, o que ela faz, e a partir disso você intervir. Então a osteopatia ela trabalha dessa forma. Exatamente, porque você não vai estar com a pessoa para sempre, certo? Exatamente. Então, você precisa das orientações certas para ela seguir a vida da melhor forma possível. Exatamente. Eu costumo dizer assim, a sessão geralmente gira em torno de 45 minutos, 1 hora, e as outras 23 horas, o que a pessoa faz? Então ela precisa se cuidar. E a osteopatia tem esse cuidado, e ela não trabalha de forma isolada, a osteopatia trabalha também junto com as outras áreas, porque nós olhamos muito para a saúde, né? Nós buscamos cuidar da saúde da pessoa para ela não ter a doença. Legal. E você falou sobre dor, né?
que a osteopatia cuida muito de pessoas com dor crônica. Isso. Dor é um assunto fascinante que a gente podia ficar horas conversando, né? Com certeza. Sobre dor. E me conta um pouco como é atender esses pacientes com dor crônica. Fiquei curiosa. É muito interessante, né? Porque o universo da dor vem crescendo muito nos últimos anos. Por exemplo, da época que eu me formei até hoje, muita coisa cresceu. Mas os estudos de dor ainda estão engatinhando, né? Eu acompanho muito o fisioterapeuta chamado Felipe Reis, que é um dos principais aqui do Brasil, estudantes de dor. Ele disse que foi no Congresso Internacional e os estudos de dor estão engatinhando ainda, né? Mas já são muito grandes. E trabalhar com o paciente de dor é você olhar ele de uma forma multidimensional, né? Nós somos fisioterapeutas, nós trabalhamos o físico do paciente, mas nós precisamos olhar sempre também para o psicossocial, o que ele faz, né? E eu atualmente trabalho muito com pacientes que têm dores cervicais, têm dores lombares, dores torácicas, dores articulares como um todo, pessoas que têm cefaleia, pessoas que têm DTM ou pessoas que têm dor crônica no geral como um todo. E aí você precisa ter um olhar amplo, porque se você olhar só para a parte física, você está deixando de olhar para várias outras possibilidades que fazem com que o paciente possa melhorar, né? Então, se você percebe que tem um aspecto ali psicológico, comportamental, você pode também indicar esse paciente para um psicólogo, por exemplo. Se você percebe que esse paciente tem um distúrbio alimentar, que isso pode influenciar, né? Hoje a gente sabe que maus hábitos alimentares, como muitos doces, industrializados, enlatados, processados, isso podem também gerar um processo de dor crônica, né? Pode estar ali influenciando no aspecto de dor crônica do paciente. Então a gente olha também privação de sono, então a gente olha para o paciente como um todo. Eu acho que o profissional que quer trabalhar com dor, ele precisa ter essa abordagem. O famoso modelo biopsicossocial, exatamente, né? Exato. E você percebe que se a pessoa trabalha tudo isso, ela percebe quais são os gatilhos ali que geram a dor dela, a disfunção dela, ela vai melhorar a partir disso. E eu tenho muitos casos de paciente, né? Já tive casos de paciente, assim, que fiz muitas intervenções, mas eu falava para ela, assim, você precisa fazer exercício, você precisa fazer exercício. E na hora que ela percebeu o gatilho da importância do exercício na vida dela, e aí ela voltou para mim e falou, Bruno, tô sem dor. Eu falei, então, era isso que a gente conversava e que bom que hoje você entende isso. E aí a pessoa ela leva pro resto da vida. Ela entende que a gente precisa sair do sedentarismo, né? O sedentarismo é um dos maiores fatores de risco para dores musculoesqueléticas. Sim. Eu acho incrível que você conte casos que aconteceram com você, né? Porque a teoria, pra mim, tá bem clara, mas na prática é completamente diferente, né? A questão do olhar clínico, de conseguir interligar na anamnese tudo que você precisa, né? Exato. Você tocou num ponto muito interessante. Eu acho que a anamnese, a pessoa que faz uma boa anamnese, uma boa entrevista, conversa com o paciente, desde o momento que ele sai lá da recepção da clínica, por exemplo, eu trabalho em clínica, né? E ele vai andando até o consultório, você já consegue captar muita coisa, né? E aí você senta, você consegue perceber qual é o comportamento dele, e aí você vai vendo qual é o estilo de vida que ele tem, você já consegue captar muitas informações que você vai conseguir depois levar para a prática e orientar, né? Eu tenho muitos casos de paciente que eles precisam perceber isso, né? É uma questão de educação. Hoje a educação em dor é algo muito importante, né? A gente precisa quebrar alguns paradigmas, né? Existem muitas informações que as pessoas passam e que os pacientes olham na internet, são informações equivocadas, né? Como em relação à postura, né? Em relação a achar que a coluna é frágil, né? E aí você achar que não pode fazer alguns determinados tipos de exercício, né? Então a gente vai orientando e quebrando alguns paradigmas que o paciente já tem ali catastrofizado, né? Que ele tem medo, cinesiofobia, né? Que ele aprendeu assim no dia a dia, né? Sim. Então, além de fazer as nossas intervenções, como eu na osteopatia que trabalha com técnicas mais manuais, a gente precisa perceber isso e durante a sessão ir ali orientando o paciente para ele aprender de fato um pouco sobre dor, né? E aí a partir daí ele vai percebendo que ele é capaz. O nosso corpo não é frágil, né? Nosso corpo é feito para se movimentar. Sim. E assim, pensando em nós estudantes, você teria algum conselho para dar ou algo que você faria diferente na sua vida acadêmica para passar para a gente hoje? Então, para os alunos de fisioterapia, uma coisa que eu acho que é muito importante, você precisa, desde o seu primeiro semestre, né, você já ter um comportamento de fisioterapeuta, não que você saiba o que é fisioterapia, mas um comportamento, entre aspas, profissional. Porque se você começa a já pensar lá na frente como vai ser,
você já se forma, você não vai se formar e vai falar, o que eu vou fazer agora? Né? Então, o seu primeiro paciente já é quando você entra no laboratório de anatomia. Né? É você entender que aquele corpo que está lá para você estudar, ele já é o seu primeiro paciente. Né? O seu comportamento com seus colegas, quando você está lá no laboratório, treinando uma técnica, aprendendo algo novo, você já precisa se comportar como um fisioterapeuta. Se você faz isso, com certeza você vai estar sendo visto. Né? Hoje o mercado de trabalho da fisioterapia, ele busca muitos profissionais que tenham valores, que tenham postura, né? Que já saibam se portar, né? E que tenham confiança. Então, por exemplo, é interessante o aluno ele se colocar no lugar de quem vai te contratar. Né? Que tipo de pessoa você quer contratar? Uma pessoa que você pode confiar? Sim. Ou uma pessoa que você não sabe o que ela faz, né? Ela não tem uma postura, não sabe como se portar, né? E outra questão muito importante que eu acho que todo aluno de fisioterapia deve pesquisar e entender um pouco é sobre empreendedorismo, né? Eu acho isso muito importante. E você saber como captar, tentar entender como você vender o seu serviço, né? Porque você sai da faculdade, você vai, claro, no começo você vai ter que ralar um pouco, né? De trabalhar em alguma clínica, né? Para você ganhar experiência. Mas e depois? De onde vão vir esses pacientes que você quer atender? Né? Então você precisa entender um pouco de como captar esses pacientes. E tudo isso é um conjunto, né? Tanto de você ser bom de uma forma técnico-científica, quanto você saber lidar com pessoas e você saber empreender. Né? Você saber, por exemplo, como abrir uma empresa, como lidar com toda essa gestão do seu tempo. Né? E aí você consegue expandir o seu serviço através de resultado. Né? Eu acho que o profissional ele precisa trazer resultado. Quando você traz resultado, de fato você consegue melhorar, né, a saúde de uma pessoa, essa pessoa vai te indicar para vários outros pacientes. Né? E para você buscar resultados, você precisa ter todas essas competências. Né? Então, a faculdade te ensina muito, o técnico científico, mas essas outras questões você precisa também estudar um pouco à parte. E se você quiser começar já a estudar isso na graduação, você com certeza já vai estar à frente. E buscar, de repente, fazer algum estágio também para vivenciar um pouco da prática de como se comunicar, lidar ali com o paciente, tudo isso é muito importante. A São Camilo é incrível nesse aspecto de comunicação e trabalhar na equipe, né? Exato. Porque muita gente tem dificuldade de trabalhar em equipe. Muito. E a São Camilo, ela dá muitos trabalhos em grupo. Exato. Atividades que realmente vão te ajudar nesse aspecto. Com certeza. Que não se fala muito, né? Que é o trabalhar com pessoas. Que é e o eu mais acho que um grande valor que a São Camilo tem também é porque é uma faculdade inteira, um centro universitário inteiro da área da saúde. Então, se você é aluno, se você já tem essa visão de olhar lá para frente, você tem que fazer o seu network também com os alunos dos outros cursos, né? Sim. Com certeza você vai precisar de um nutricionista, você vai precisar de um psicólogo, de um médico, né? Eu tenho colegas até hoje de outras áreas que eles me indicam paciente e eu indico paciente para eles. Né? Então eu tenho, por exemplo, médicos, né, que já se formaram aqui, que eu tinha amizade na época, a gente conversava, eles me indicam paciente e eu indico para eles. Então eu acho que você ter esse olhar amplo e você não só se fechar ali naquele grupinho, né? Sim. O network é muito importante, né? Então não só dentro do centro universitário, mas em congressos, em eventos. E eu acho que o aluno tem que aproveitar tudo, desde das monitorias, das ligas. Eu acho que ele tem que fazer até o network em outros eventos, como os jogos universitários, né? Fazer confraternizações, encontrar os amigos além do ambiente acadêmico. Então eu acho que tudo isso é muito rico. Se você faz isso muito bem feito, com certeza você vai ter um bom proveito lá na frente. Vai ter um diferencial, né? Com certeza. E agora, a pergunta mais esperada do podcast. Né? Você está confirmado em todas as festas da São Camilo como DJ. Porque, para quem não sabe, além de fisioterapeuta, ele é DJ. E como é que é conciliar a física, as noites agitadas? Então, você tocou num assunto que é algo assim que para mim é uma paixão também, né? Antes de ser fisioterapeuta, eu já trabalhava com eventos, eu já tocava, eu gosto muito de música, é uma paixão assim que eu tenho, né? E que eu consigo ainda hoje conciliar, né? Então hoje eu sou muito mais fisioterapeuta, né? Eu tenho, né, atendido muito mais, às vezes eu tenho uma agenda que eu acabo atendendo até 12 horas por dia. Nossa. Mas geralmente sexta e sábado eu acabo tendo esse DJ como uma profissão e hobby também, né? Porque eu sou apaixonado por música. E aí no domingo eu tento dar uma descansada, né? E fazer algumas outras coisas. Mas ainda hoje eu consigo fazer alguns eventos. Inclusive eu amo fazer os eventos da São Camilo, né? Tenho uma paixão aqui
por essa galera que o Centro Universitário São Camilo é uma família, né? Eu acho que o aluno tem muita proximidade, tanto o veterano quanto o bicho, né? Sim. Que a gente fala, o calouro. Então eu tenho uma paixão especial e até hoje eu consigo, até onde der eu vou continuar. Não, deve ser super legal pra você ter esse momento de lazer também, né? Desse hobby. Eu acho muito legal. Sair um pouco da clínica e poder... E poder fazer uma coisa diferente, com certeza. Ah, que legal. Muito legal saber da sua história, saber um pouco mais da osteopatia, que não é muito falado, né? Sim. Eu queria agradecer novamente sua presença. Imagina, é um prazer enorme. Acho que, como a gente dizia antes, né? Ser camiliano é fundamental, tenho orgulho de ser camiliano. E eu acho que esse podcast aqui é muito interessante porque é algo que vai crescendo e esse vínculo com os alunos que vão ficando também vão se mantendo e tomara que os próximos, que nem você está aqui hoje entrevistando, na próxima você seja entrevistada também. Com certeza. E essa coisa vai ficando e isso vai se tornando uma tradição, né? Com certeza. E eu queria parabenizar o curso de fisioterapia pelos seus 25 anos, né? Foram tantos momentos importantes, eu acompanhei aí ao longo, desde 2009, né? E eu vi o quanto esse curso cresceu, o quanto tem profissionais, por exemplo, colegas de sala, que hoje são fisioterapeutas, assim, referência, né? Sim. Conheço pessoas que trabalham em clubes de futebol, as pessoas lideram as maiores pós-graduações. Então, assim, o camiliano, ele tem um destaque e isso é muito legal. A gente fica muito feliz, né, de ter essa formação e levar isso no currículo e esse amor pelo centro universitário. Com certeza, esse amor fica pra sempre. Com certeza. Muito obrigada, viu? Imagina, é um prazer. Prazer. Obrigado você. Parabéns, fisioterapia.